Oração poderosa. Deus é a fonte de proteção, prosperidade e paz para a sua vida. Hoje, você está prestes a entrar em um ambiente de oração onde a presença de Deus é real, viva e transformadora. Neste vídeo, você será guiado por uma oração poderosa que clama pela proteção divina, ativa a prosperidade segundo os princípios do reino e libera uma paz que excede todo o entendimento. Não é apenas mais uma oração, é um encontro com a fonte, com o próprio Deus, que diz em Jeremias 33:3: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Enquanto o mundo oferece medo, escassez e caos, Deus te convida a descansar sob suas promessas. Em Salmos 91, ele declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está seguro, protegido de todo o mal. Em Deuteronômio 28, a palavra revela que a obediência libera bênçãos que nos alcançam em qualquer lugar. E em Filipenses 4:7, somos lembrados de que a paz de Deus guarda o coração e a mente daqueles que se entregam a Ele. Se você busca refúgio, direção, provisão e equilíbrio espiritual, essa oração é para você. Prepare seu coração, feche as distrações e permita que essa ministração conduza sua alma a um novo tempo com Deus. Porque quando oramos com fé, o céu se move e tudo começa a mudar. Há momentos em que tudo parece instável. A segurança desaparece, a paz escapa pelas frestas da alma e o coração se encontra cercado por incertezas. É justamente nesse cenário que Deus se revela como a única fonte verdadeira de proteção, prosperidade e paz. A voz do céu não grita, mas sussurra com autoridade para aquele que escolhe ouvir. E este é um chamado para quem não suporta mais depender das circunstâncias. Um convite para quem cansou de tentar se sustentar com as próprias forças. O Senhor te chama hoje a se refugiar nele, não amanhã, não depois, agora. Essa oração não é uma repetição vazia de palavras, mas um portal. Um caminho espiritual para reposicionar seu coração no lugar seguro da presença de Deus. É como entrar na torre forte de Provérbios 18:10, onde o justo corre e está seguro. Mas antes de orar, é preciso entender com quem se fala. Você não está clamando ao vento. Está abrindo os céus com sua fé diante do Deus que criou tudo com uma só palavra. Ele não apenas pode te proteger, ele tem prazer em te esconder sob suas asas, como está em Salmos 91:4. Ele não apenas quer te prosperar, ele te formou para frutificar em toda boa obra. Ele não apenas promete paz, ele é a própria paz. Você precisa de um refúgio, um esconderijo que não se abala com as notícias do mundo, com o desespero ao redor, com os ataques que ninguém vê, mas que machucam por dentro. Esse lugar não é geográfico, é espiritual. E está disponível a quem crê, a quem invoca, a quem dobra o joelho com fé. A oração de hoje é mais do que palavras bonitas. Ela é um posicionamento, uma arma, uma chave. E se você estiver disposto a se entregar, não haverá barreira que o céu não derrube, nem silêncio que o céu não preencha com respostas. Então respire fundo, desconecte-se do que distrai e prepare-se para algo diferente. Não para mais um vídeo, mas para um encontro, porque Deus está prestes a te cobrir com uma nuvem de segurança, derramar sobre sua vida recursos invisíveis e aquietar tempestades que te roubaram a paz por tempo demais. Hoje é o dia. Agora é o momento. Porque quando você ora com entendimento, Deus age com intensidade. Deus como refúgio inabalável, onde a proteção começa. Quando tudo ao redor parece ruir, quando as certezas humanas se desfazem como névoa, é nesse exato ponto que o verdadeiro refúgio se torna visível para quem tem olhos espirituais. Deus nunca prometeu ausência de batalhas, mas garantiu um abrigo seguro para os que nele confiam. O problema é que muitos conhecem a palavra, mas não habitam nela. Muitos falam de proteção, mas vivem expostos espiritualmente. Habitar em Deus é mais do que crer, é permanecer. É encontrar, como diz o Salmo 91:1, o esconderijo do Altíssimo. Esse lugar não é emocional, é espiritual. E só se acessa por fé ativa.
Quando você decide confiar em Deus como seu escudo, uma nova forma de viver começa. Você não age mais por impulso, mas por direção. Você não caminha mais à mercê dos ventos, mas ancorado na rocha. A proteção de Deus não é apenas contra acidentes ou ameaças visíveis. Ela também guarda sua mente dos ataques silenciosos, seus sentimentos da manipulação do medo e seu espírito da paralisia que o inferno tenta impor. A verdadeira segurança não está nos muros que você constrói, mas na presença que você carrega. O Senhor não é apenas um lugar de visitação em momentos difíceis. Ele quer ser sua habitação diária. A promessa do Salmo 121, 7 e 8 ecoa com clareza nesse contexto. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Isso não é poesia espiritual, é proteção integral. Deus guarda seu início, seu caminho e seu final. Ele não se distrai, ele não dorme, ele não se ausenta. Mas há uma condição implícita: permitir que ele seja sua primeira resposta, não seu último recurso. Muitos só procuram a proteção divina quando já foram feridos. Mas o refúgio do Altíssimo está disponível antes da dor, durante o caos e depois da queda. Entender Deus como refúgio muda sua forma de reagir. Enquanto outros correm para o medo, você se volta para a fé. Enquanto o mundo busca saídas em desespero, você se prostra em confiança. Deus se torna seu esconderijo, não por obrigação, mas por relacionamento. E é nesse lugar secreto que você é fortalecido, restaurado e reposicionado. Não se trata apenas de fugir do mal, mas de ser preenchido pelo bem. Onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E liberdade não é ausência de ameaças, é presença de cobertura. A partir deste ponto, cada decisão começa a ser filtrada pelo discernimento espiritual. Você aprende a dizer não ao que enfraquece sua cobertura. Aprende a ouvir mais do que falar. Aprende a descansar quando tudo exige correria, porque sabe que quem está debaixo das asas do Onipotente não precisa provar nada para ninguém. Apenas confiar, apenas permanecer, apenas habitar. Essa é a verdadeira proteção. Viver ancorado em quem Deus é, não no que você sente. E quando isso acontece, mesmo que a tempestade continue do lado de fora, a paz governa por dentro, quebrando ciclos de medo e ataque espiritual. O medo não começa com um grito. Ele se infiltra como um sussurro, uma sugestão silenciosa de que algo pode dar errado, de que você não é capaz, de que Deus não virá a tempo. É assim que os ataques espirituais mais sutis acontecem. Não são visíveis aos olhos, mas roubam sua fé pela raiz. Esse tipo de ataque não destrói com força, mas com constância. Vai minando sua esperança, drenando sua energia, confundindo sua mente. E quando você percebe, está paralisado, mesmo sem estar preso. Por isso é tão urgente quebrar esses ciclos. E só há uma forma eficaz de fazer isso: com discernimento espiritual e autoridade na palavra. Efésios 6:12 nos alerta de forma clara. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. O que muitos tratam como azar, coincidência ou esgotamento emocional, na verdade, são sintomas de guerra espiritual. O medo crônico, a ansiedade que não passa, os bloqueios que se repetem sempre no mesmo ponto, as vozes internas que tentam calar a sua fé, tudo isso são armas sendo usadas contra você. E não adianta tentar enfrentá-las com lógica natural. É preciso armadura, é preciso posição, é preciso oração com entendimento. O ciclo começa a ser rompido quando você reconhece o padrão. Toda vez que está prestes a crescer espiritualmente, algo acontece para te distrair. Toda vez que decide buscar a Deus com mais intensidade, surge uma crise. Sempre que sua fé se fortalece, aparece uma dúvida. Isso não é coincidência, é sabotagem espiritual. Mas a boa notícia é que você pode reagir com armas espirituais que não falham. O nome de Jesus, o sangue do Cordeiro, a palavra viva e a oração fervorosa são recursos poderosos para quem se recusa a ser vítima. Neste exato momento, você tem a oportunidade de dizer basta.
de levantar um clamor que corta o invisível, de declarar que não aceitará mais viver à mercê de sentimentos que não vêm de Deus. Medo, opressão, confusão, pensamentos de derrota, tudo isso precisa se dobrar diante da presença do Senhor. E essa presença não vem quando você grita mais alto. Ela vem quando você invoca com fé. Quando você resiste ao inimigo e o confronta com a verdade da palavra. Não importa quanto tempo você tenha vivido preso nesse ciclo. Um segundo na atmosfera certa pode quebrar cadeias que duraram décadas. Mas é necessário confronto. Não com pessoas, mas com o que age por trás delas. Você precisa começar a orar de maneira estratégica, usar versículos como espadas, louvar quando tudo quer te calar, adorar mesmo quando não entende, porque cada ato de fé se torna uma bomba contra o acampamento inimigo. Você não está sozinho nessa luta. O céu está à sua disposição. Os anjos guerreiam por você quando sua oração é alinhada com a verdade. Mas o comando parte da sua boca. A decisão parte do seu coração. Deus já te deu autoridade. Está escrito em Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O que falta não é poder, é posicionamento. Esse é o momento de mudar a atmosfera ao seu redor. De não apenas orar pedindo alívio, mas declarar libertação. De proclamar com ousadia que você pertence ao reino da luz e que nenhuma treva terá domínio sobre sua mente, sua casa, sua jornada. Quando você quebra o ciclo espiritual, muda o ciclo natural. E é isso que está prestes a acontecer agora, liberando prosperidade com propósito e aliança. Prosperidade verdadeira não começa com dinheiro, mas com mentalidade. Deus nunca separou provisão de propósito. Toda a abundância do céu carrega uma missão. Quando você entende isso, sua oração muda. Ela deixa de ser apenas um pedido por bênçãos e se torna um alinhamento com o plano de Deus. A palavra afirma em Deuteronômio 8:18 que é o Senhor quem dá poder para adquirir riquezas, com o objetivo de confirmar a aliança que fez com o seu povo. Ou seja, prosperar não é um fim em si mesmo. É uma consequência de viver em aliança. Muitos querem a prosperidade, mas resistem à responsabilidade espiritual que vem com ela. Acham que é apenas sobre receber, quando na verdade é sobre administrar o que já receberam com fidelidade. A parábola dos talentos em Mateus 25 revela que Deus entrega recursos segundo a capacidade de cada um. Não por favoritismo, mas por sabedoria. E essa capacidade não está apenas em habilidades técnicas, mas em maturidade espiritual. Deus não prospera para inflar o ego, mas para expandir o reino. A prosperidade do céu sempre vem acompanhada de propósito. O primeiro passo para liberar essa prosperidade é romper com a mentalidade de escassez. A crença de que nunca é suficiente, de que Deus não pode fazer mais, de que sua origem limita seu destino. Essas mentiras são fortalezas mentais que bloqueiam o fluir da provisão divina. Você precisa crer como filho, não como mendigo. Precisa declarar como herdeiro, não como órfão. Quando você entende que Deus é seu pai e dono de todo ouro e prata, sua fé se expande e sua postura muda. O segundo passo é ativar o princípio da honra. A Bíblia diz em Provérbios 3:9 para honrar ao Senhor com os bens e com as primícias de toda a renda. Isso não é sobre religiosidade, é sobre reconhecimento. Quando você entrega a Deus as primícias, está dizendo: Tu és minha fonte. E esse ato libera multiplicação. A mulher de Sarepta entendeu isso quando entregou ao profeta o último bolo. Ela não perdeu, ela plantou. E sua casa teve provisão em meio à crise. A prosperidade bíblica também envolve sabedoria para gerir. Não adianta orar por mais se você não valoriza o que tem. A administração fiel do pouco é o passaporte para receber o muito. E isso envolve disciplina, visão, generosidade e contentamento. Prosperar em Deus é viver suprido para cumprir o chamado e abençoar outros, sem se corromper pelo excesso, nem se perder na vaidade.
Por fim, toda prosperidade precisa estar debaixo de aliança. Não se trata apenas de orar por finanças, mas de viver em integridade, buscar o reino em primeiro lugar e manter o coração limpo diante de Deus. Mateus 6,33 nos entrega o segredo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso inclui o que você precisa, o que você sonha e até o que ainda nem imaginou. A partir deste ponto, sua oração começa a carregar propósito. Você não clama apenas por provisão, mas por destino ativado. Você não pede apenas por dinheiro, mas por sabedoria, estratégia e impacto. Você passa a se ver como um canal e não como um fim. E quando isso acontece, o céu libera. Porque Deus nunca resistirá a um coração disposto a multiplicar o que Ele entrega. Paz interior. O sinal de quem habita em Deus. A paz que vem de Deus não é ausência de problemas, é presença no meio da tormenta. Ela não depende de um cenário favorável, mas de uma fé enraizada. É por isso que Jesus, mesmo em meio a uma tempestade no mar, dormia tranquilo na embarcação, enquanto os discípulos se desesperavam. Ele não carregava paz apenas como um sentimento, mas como uma realidade interior. Em João 14:27 ele diz: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Essa paz não é emocional, é espiritual, e é um dos maiores testemunhos de quem caminha com Deus. Muitos acreditam que a paz virá quando tudo se resolver. Quando a conta fechar, quando a doença passar, quando a porta abrir. Mas essa é a paz do mundo, condicional, frágil e momentânea. A paz de Deus é firme, constante e inexplicável. Filipenses 4:7 a define como a paz que excede todo o entendimento, que guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso significa que, mesmo que não faça sentido humano, mesmo que tudo ao redor esteja desmoronando, a alma pode permanecer firme, tranquila e em descanso. E isso só é possível quando há confiança no caráter de Deus. Essa paz é gerada na oração, não como um alívio imediato, mas como um mergulho na presença do Pai. A oração não muda apenas circunstâncias, ela alinha o coração com o céu. Muitas vezes, você ora por mudança ao redor, mas o Espírito quer trazer transformação por dentro. A ansiedade, o medo, a angústia e a confusão são frutos de uma alma desgovernada. Mas quando o Espírito está sujeito a Deus, ele governa as emoções com equilíbrio. A paz de Deus age como um guarda espiritual na mente. Ela bloqueia ataques invisíveis e mantém você centrado na verdade, mesmo em meio a mentiras externas. Viver em paz é uma escolha diária. É decidir não permitir que ruídos externos invadam o templo interior. É silenciar o excesso de informações e aumentar o volume da fé. É estar tão cheio da palavra que a dúvida não encontra espaço. Essa paz também é um termômetro espiritual. Se você está inquieto, agitado e impaciente, algo dentro está desalinhado. Mas se a paz permanece, mesmo em meio ao caos, então você está ancorado. Isso não significa passividade. Significa firmeza. Significa confiança absoluta de que Deus está no controle, mesmo quando você não está vendo o resultado. A paz é uma herança dos filhos, não um luxo para alguns privilegiados. Está disponível a todos que decidem permanecer em Cristo. E ela se manifesta quando você troca o controle pela confiança. Quando entrega de verdade. Quando para de lutar com as próprias forças e começa a descansar na soberania de Deus. Esse descanso não é inércia, é fé ativa. É orar com expectativa, agir com propósito e repousar no tempo de Deus. Porque sabe que Ele não se atrasa. Ele chega no momento exato, com a resposta certa, do jeito que transforma tudo. Essa é a paz que precisa governar seus dias. Uma paz que não depende de boas notícias, mas que resiste a más notícias. Uma paz que atravessa diagnósticos, perdas, crises e ainda assim permanece. Uma paz que não se explica, mas se experimenta. E a chave para acessá-la é simples. Oração sincera, fé inabalável e mente focada na verdade. Isaías 26:3 declara:
Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A sua mente determina o ambiente do seu coração. Se ela estiver firme em Deus, nenhuma tempestade será capaz de te dominar. Restaurando o altar pessoal, o coração que atrai a presença. O altar não é apenas um lugar físico, é uma condição espiritual. É onde se decide quem governa, quem dirige e quem habita. Restaurar o altar pessoal é um ato de arrependimento, reconexão e rendição. É sair do piloto automático espiritual e retornar à consciência plena da presença de Deus. Quando o altar está quebrado, a fé se torna mecânica. A oração se esfria e o coração se distancia. Mas quando o altar é restaurado, a intimidade com Deus é reacendida como fogo que consome tudo que não provém dele. Em 1 Reis 18, o profeta Elias, antes de clamar pelo fogo do céu, restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. O fogo só desceu após a restauração. Isso é um princípio espiritual. Deus não envia manifestação onde não há consagração. Muitos querem respostas do céu, mas se esqueceram de reconstruir o altar que foi abandonado. Esse altar é interno, invisível, e está ligado ao tempo de qualidade com Deus, à reverência, à santidade e à escuta sensível da sua voz. Restaurar o altar é reconhecer o que foi negligenciado, é voltar ao primeiro amor, é lembrar o tempo em que orar não era um fardo, mas um prazer, é reencontrar o Deus que fala baixinho, mas com autoridade. E essa restauração começa com uma oração sincera, não perfeita. Deus não exige eloquência, mas verdade. Um coração quebrantado e contrito, Ele não desprezará, como diz o Salmo 51:17. É nesse ambiente de quebrantamento que Ele age com poder. O altar restaurado atrai a presença manifesta de Deus. Não apenas sua onipresença que está em todo lugar, mas a manifestação tangível do Espírito. Aquela presença que muda o ambiente, que aquece o coração, que traz lágrimas sem explicação, que gera convicção, cura e direção. É nesse nível de presença que decisões são realinhadas, feridas são curadas, e a alma encontra o descanso que o mundo não pode oferecer. E tudo começa quando você escolhe colocar Deus no centro de novo. Há muitos altares que foram contaminados por distrações, religiosidade ou frieza espiritual. Mas Deus, com sua graça, está sempre pronto a recomeçar com quem deseja restaurar. Ele não rejeita o que se humilha. Ele corre ao encontro do que volta para casa. A história do filho pródigo, em Lucas 15, revela um pai que observa de longe, esperando o retorno, não com acusação, mas com festa. Assim é o coração do Pai para quem decide restaurar o altar. Pronto para renovar, ungir e usar com ainda mais intensidade. Esse altar também é o lugar onde sacrifícios espirituais são entregues. Tempo, jejum, louvor, oração, perdão, consagração. Tudo isso são formas de oferecer algo a Deus, não por obrigação, mas por honra. E é nesse altar restaurado que se ouve com clareza a voz do Espírito. É onde a direção divina se torna evidente. É onde os sentimentos se submetem à verdade. Onde o medo dá lugar à fé e a dúvida se curva diante da promessa. Talvez seu altar tenha sido ignorado por conta da correria, das lutas ou do cansaço espiritual. Mas agora é tempo de reconstruí-lo. Deus está disposto a reacender a chama. Ele só espera que você coloque a lenha. Seu tempo, sua disposição, seu coração. O fogo vem dele, mas a entrega é sua. E quando esse altar é restaurado, tudo começa a mudar. Não do lado de fora primeiro, mas de dentro. Porque o coração que se rende se torna solo fértil para milagres que o céu já reservou. Autoridade espiritual. Posicionamento que move céus e abala infernos. A autoridade espiritual não é fruto de títulos, posições humanas ou discursos elaborados. Ela nasce da intimidade com Deus e da obediência à sua palavra. Quando alguém se posiciona como filho, anda em retidão e vive em aliança com o Senhor, passa a carregar uma unção que o inferno reconhece e respeita. Atos 19:15 registra um episódio marcante em que os espíritos malignos disseram: "Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo."
Mas vós, quem sois? Isso revela que existe um nível de autoridade que ecoa no mundo espiritual. E essa autoridade está disponível para quem vive em santidade e submissão ao Rei dos Reis. Viver com autoridade espiritual é mais do que saber versículos, é ser revestido de poder. É entender que quando você ora, o céu responde porque há um selo de aprovação sobre sua vida. O próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério terreno, foi batizado e, ao sair das águas, ouviu a voz do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Esse reconhecimento do céu é o que libera a autoridade na terra. E essa autoridade não se compra, não se força, não se finge. Ela se manifesta quando o caráter é moldado pelo Espírito e a vida se torna um reflexo do reino. Quem tem autoridade espiritual não precisa gritar para ser ouvido. Sua presença carrega peso. Suas palavras carregam unção. Sua oração carrega respostas. É como Pedro, cuja sombra curava doentes. Não era magia, era atmosfera espiritual. Era vida rendida. Era o altar interno queimando continuamente. E essa autoridade é um escudo em tempos de guerra. É ela que silencia acusações, que quebra ciclos opressores, que fecha brechas e estabelece limites espirituais. É ela que define o território e determina o que pode ou não tocar sua casa. A autoridade também está diretamente ligada ao alinhamento. Quanto mais alinhado à palavra, mais autoridade se manifesta. Quanto mais alinhado ao Espírito, mais sensível você se torna às direções divinas. E essa sensibilidade é a chave para agir com precisão. Não é sobre fazer muito, mas sobre fazer o que Deus mandou. É por isso que Jesus dizia: eu só faço o que vejo meu Pai fazer. Ele andava em total sintonia com o céu. E é isso que o Pai deseja para cada um de seus filhos, uma vida que não reage à carne, mas responde ao Espírito. Essa autoridade também se fortalece na guerra espiritual. Não é na calmaria que ela se solidifica, mas no confronto. Cada batalha vencida, cada tentação superada, cada escolha certa em meio à pressão, fortalece a unção e amplia o território. Você deixa de ser alguém que precisa de intercessão constante e se torna alguém que intercede por outros com poder. Seu posicionamento inspira, ativa e protege, não por causa de você, mas por causa daquele que habita em você. Se há áreas da sua vida onde você sente fragilidade, talvez seja a hora de revisar o seu altar, o seu tempo com a palavra e sua postura espiritual. Porque autoridade sem santidade é só aparência. E o inimigo não teme aparência, ele teme essência. Ele treme diante de quem está debaixo da cobertura divina, vestido com a armadura de Deus, com a espada afiada da palavra e o escudo da fé levantado. Quando você se posiciona assim, sua voz carrega o peso da eternidade. Suas orações mudam atmosferas. Suas palavras confrontam o inferno. E seu caminhar abre caminhos onde antes havia impossibilidades. O poder da gratidão na oração. A linguagem que abre os céus. A gratidão não é apenas uma atitude educada, é uma linguagem espiritual que carrega poder. Quando alguém ora com gratidão, mesmo antes de ver o milagre, está declarando confiança antecipada na fidelidade de Deus. E esse tipo de fé move os céus. Em Filipenses 4:6, Paulo nos instrui: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. A gratidão não vem depois do agir de Deus, ela precede. É uma chave que revela a maturidade espiritual, pois quem agradece antes de ver já entendeu quem Deus é. Quando você ora com gratidão, não está apenas pedindo, está reconhecendo. Está dizendo: Senhor, mesmo que eu não veja agora, eu sei que Tu estás trabalhando. Essa postura muda o ambiente espiritual. O coração grato fecha as portas para a murmuração, para a dúvida e para o desânimo. Ele se mantém firme, confiante e esperançoso, porque não está fundamentado nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. A gratidão alinha o coração com o céu, eleva a frequência espiritual da alma e limpa a mente para perceber o agir sutil e poderoso do Espírito. Jesus,
Ao multiplicar os pães, não pediu um milagre. Ele agradeceu, pegou o pouco, olhou para o céu e deu graças. E foi esse ato que ativou o sobrenatural. Em João 11, diante do túmulo de Lázaro, ele orou dizendo: Pai, graças te dou porque me ouviste. A gratidão foi o prelúdio da ressurreição. Isso revela um padrão espiritual. Onde há gratidão, há movimento divino, porque a gratidão rompe com o padrão da reclamação que fecha portas e ativa o ambiente de honra, onde Deus se manifesta com liberdade. Muitos oram esperando, mas com o coração cheio de peso, como se Deus fosse obrigado a fazer. Mas quando se ora com gratidão, se reconhece que tudo é graça, que a vida, a força, a oportunidade de orar já são presentes. E essa consciência transforma a oração em adoração. Ela tira o foco da carência e coloca no cuidado divino. Ela lembra que Deus já fez tanto e que, se Ele quiser fazer mais, será por amor e não por obrigação. Essa gratidão desarma a alma, gera contentamento e traz equilíbrio emocional mesmo em meio à espera. A oração grata é uma declaração profética. Ela diz ao mundo espiritual: eu creio, eu confio, eu espero. Ela destrava o fluxo do favor, e mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, a gratidão te posiciona como alguém que já venceu por dentro, porque antes de receber, você já se alegrou. Antes de alcançar, você já celebrou. E esse tipo de postura é irresistível para o céu, porque é nela que Deus vê fé verdadeira, não aquela fé que depende de sinais, mas a que se apoia na promessa. Se há algo que você tem pedido há tempos, experimente mudar o tom da oração. Comece a agradecer como se já tivesse acontecido. Celebre o agir invisível de Deus. Louve pela porta que ainda não abriu. Glorifique pela cura que ainda não se manifestou. Isso não é negação da realidade, é declaração de fé. É viver como Abraão, que não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, como está em Romanos 4:20. A gratidão também preserva o coração. Ela o protege da amargura, da comparação e do desânimo. Ela te mantém focado no que Deus está fazendo e não no que ainda falta. E ao fazer isso, você percebe que mesmo no meio do processo, há motivos para louvar. Que a jornada também é parte do milagre. Que o crescimento interior tem tanto valor quanto a resposta externa. E que quando o coração é grato, a alma vive em paz, mesmo enquanto espera. Paz inabalável. O fruto de uma vida enraizada em Deus. A verdadeira paz não é ausência de problemas, é presença de propósito. É quando o coração encontra repouso mesmo em meio ao caos. Não porque tudo está bem ao redor, mas porque tudo está firme dentro. Essa paz, descrita em Filipenses 4:7 como aquela que excede todo entendimento, não vem do mundo, nem pode ser produzida pela força humana. Ela é fruto direto de uma mente renovada, de um espírito rendido e de uma fé que descansou nas promessas de Deus. Quando essa paz se instala, ela não apenas silencia os barulhos externos, mas também cala as tempestades internas, aquelas vozes que trazem medo, dúvida e ansiedade. Viver em paz é viver desarmado, é sair da defensiva, é confiar que mesmo sem controle total, Deus está no controle absoluto. E isso só é possível quando há entrega real. Quando você deixa de tentar prever tudo e começa a confiar em quem já está no amanhã. A paz não é ausência de movimento, mas presença de equilíbrio. É ela que impede que as emoções dominem a fé, que os impulsos conduzam decisões e que a pressa destrua processos. E essa paz é sustentada por uma certeza: Deus está comigo, Deus é por mim, e Deus tem um plano maior do que o que vejo. Em Isaías 26:3 está escrito: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A mente firme é aquela que decidiu não ceder à oscilação do dia a dia. É uma mente treinada na meditação da palavra, que rejeita pensamentos de derrota e alimenta pensamentos de vitória, que escolhe não reagir ao ambiente, mas respondê-lo com sabedoria. Essa mente aprende a filtrar as notícias, a discernir os sentimentos e a se posicionar na rocha e não na areia.
E quando isso acontece, o coração se torna um território de estabilidade. A paz de Deus também protege. Ela age como uma fortaleza invisível contra ataques emocionais e espirituais. Quando o inimigo tenta lançar setas de preocupação, insegurança ou medo, a paz bloqueia. Ela é como um escudo que envolve a alma e diz: você não está sozinho. E essa segurança muda completamente a forma como se enfrenta a vida. As crises deixam de ser o fim e passam a ser uma ponte. As perdas não significam mais abandono, mas redirecionamento. E os silêncios de Deus não são castigos, mas treinamentos para confiar mais. Essa paz é percebida no olhar, no tom de voz, nas atitudes. Quem carrega essa paz não precisa provar nada. Não vive na ansiedade de ser aceito, reconhecido ou compreendido. Sabe quem é e em quem está. Não precisa se apressar para alcançar resultados, porque entende que o tempo de Deus é perfeito. E mesmo que tudo pareça atrasado no natural, essa paz assegura que no espiritual tudo está sendo alinhado. É essa tranquilidade que dá força ao esperar e firmeza ao caminhar. A paz inabalável também é uma arma espiritual. O inimigo espera te encontrar em pânico, mas quando te encontra em paz, ele se frustra, porque sua estabilidade revela que sua confiança está num reino que não se abala. Em Hebreus 12:28 está escrito que nós recebemos um reino inabalável. E quem vive debaixo dessa realidade, vive com a alma blindada contra os colapsos deste século. Essa paz não depende de boas notícias, mas da boa nova. O Evangelho que garante que, em Cristo, tudo já foi vencido. Se hoje você sente que a paz tem sido roubada pelas pressões da vida, volte-se para a fonte. Não busque soluções primeiro, busque presença. Porque é na presença de Deus que a alma se reorganiza. É onde o peso cai, a mente clareia e o coração volta a bater no ritmo do céu. E quando isso acontece, mesmo sem explicação, tudo se acalma. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Liberdade do medo, da ansiedade, da aflição. E essa liberdade é o que te conduz a viver uma fé sólida, com um espírito descansado e uma confiança que não vacila. Uma vida transformada pela oração, protegida pela paz e impulsionada pela fé. Chegamos a um ponto crucial desta jornada. Oração não é apenas um momento isolado do dia, é um estilo de vida. É a conexão direta entre o céu e a terra, onde o coração do homem encontra o coração de Deus. Quando a oração se torna constante, sincera e baseada na palavra, ela deixa de ser um ritual e passa a ser uma explosão diária de revelações, direção e poder. Uma vida que ora é uma vida que enxerga além das aparências, que não se move por pânico, mas por convicção. E isso muda tudo. A fé não cresce no conforto, mas no confronto. Cada desafio enfrentado em oração é um degrau rumo a uma confiança mais profunda em Deus. E essa fé não é abstrata. Ela tem forma, voz e ação. É fé que agradece antes de ver. É fé que proclama paz no meio da guerra. É fé que se recusa a recuar, porque já viu pelo Espírito o que Deus está prestes a fazer. Quando essa fé se alia à oração constante, ela se torna uma força irresistível. Ela atrai o favor, movimenta recursos, derruba muralhas e abre portas onde antes havia muros. A proteção divina não é apenas escudo, é também direção. Muitas vezes, Deus nos protege não apenas livrando do mal, mas impedindo que entremos em caminhos errados. E essa sensibilidade só é adquirida na presença. É quando o Espírito Santo sussurra e o coração obedece. É aí que você entende que muitas perdas foram na verdade livramentos, que muitos atrasos foram realinhamentos, e que toda vez que você achou que estava só, Deus estava escondendo você na sombra dele para preservar seu propósito. A prosperidade verdadeira é fruto da obediência. Não se limita a bens, mas se expressa em equilíbrio, em sabedoria para administrar, em discernimento para semear e colher no tempo certo. Prosperidade é ter o suficiente para cumprir o propósito sem ser dominado por aquilo que se possui. É liberdade para servir a Deus com tudo, inclusive com os recursos. E quem ora com fé, vive com paz e anda em retidão. Não apenas atrai a provisão,
mas sabe usá-la para abençoar outros, porque entende que tudo vem de Deus e é para Ele. A paz, por fim, é o selo da maturidade espiritual. Quem vive ansioso está desconectado da fonte. Mas quem anda em paz, mesmo sem entender tudo, revela que está firmado na rocha. Essa paz não é fabricada, é recebida. Ela não depende do que acontece, mas de quem habita. Quando o Espírito Santo reina dentro, nada de fora consegue dominar. E isso transforma você em um agente de equilíbrio, em um pacificador, em alguém cuja presença já acalma tempestades ao redor. Portanto, se hoje você entendeu que Deus é a fonte de proteção, prosperidade e paz, então se posicione. Não viva mais dias mornos. Queime no altar da oração. Alimente sua fé com a palavra. Proteja sua mente com a gratidão. E avance com autoridade. Porque o céu não está em silêncio. O céu responde a quem clama. E se você ouviu até aqui, é porque Deus te escolheu para viver não uma fé rasa, mas uma jornada de profundidade, de impacto e de milagres visíveis.